Antes de começarmos, gostaria de pedir um pequeno favor. Estou trabalhando muito duro para alcançar a marca de 1000 inscritos, um número que significa muito para mim. Por favor, clique no botão de inscrever-se. É apenas um clique para você, mas é uma enorme motivação para eu continuar fazendo vídeos. Muito obrigado. Ela não gritou quando encontrou o marido de bruços no rio Powder. Ela só gritou quando viu Eli McRae surgir cavalgando da poeira na manhã seguinte. Lily Hart era viúva há 3 meses. E em Sheridan, isso já era tempo suficiente para as pessoas esquecerem o seu nome. Mas o medo em seus olhos naquela manhã fez cada peão de rancho na rua olhar 2 vezes. Mesmo que nenhum deles tivesse coragem de perguntar por que ela tinha atravessado a cidade com o vestido rasgado e as mãos tremendo, ela não parou para ninguém. Ela cavalgou direto pelo ferreiro, passou pelo salão, onde 2 homens cuspiram tabaco em seu cavalo, passou pelos degraus da igreja, onde o pregador lhe deu um aceno de piedade em que ela não confiava. Ela continuou cavalgando até chegar ao único rancho que todos diziam pertencer a um homem que não temia nada. Se este homem a rejeitasse, não haveria outro lugar para ir. Eli McRae. A maioria das pessoas em Sheridan apenas sussurrava o seu nome. Alguns o chamavam de uma tempestade silenciosa. Outros diziam que ele era a razão pela qual a antiga trilha Bozeman ainda tinha um xerife. Mas o que as pessoas concordavam era simples. Se o problema viesse atrás de você e você não tivesse mais para onde fugir, você cavalgava até a propriedade de McRae e rezava para que ele estivesse de bom humor. Lily não rezou. Ela bateu as botas na terra e caminhou direto até ele enquanto ele dava sal a um jovem carneiro. Eli olhou para cima lento como o nascer do sol. E ela jurou que os olhos dele podiam ver cada mentira que um homem já lhe contara. Pela primeira vez desde o funeral, ela sentiu que alguém estava realmente olhando para ela, não apenas para o seu vestido preto. Ele perguntou se ela tinha sido seguida. Ela assentiu. Então ela contou a ele tudo o que sabia. As cercas cortadas em seu rancho perto do sopé das montanhas Bighorn, as pedras jogadas em seu poço, a sombra que passava por sua janela à meia-noite. A voz do lado de fora de seu celeiro sussurrando que uma mulher sozinha não poderia manter terras no território de Wyoming. Eli ouviu sem piscar. O vento soprava poeira sobre suas botas. O carneiro mexeu as orelhas como se entendesse que o problema estava chegando. Aqui fora, até os cavalos sabiam quando uma tempestade estava prestes a cair. E esta não parecia do tipo que trazia chuva. Quando Lily finalmente disse o nome Harland Voss, o queixo de Eli se contraiu apenas uma vez, como um homem ouvindo uma bala antiga se mover em uma cicatriz. Ele conhecia aquele nome. Todos conheciam. Rei do gado, ladrão de terras, homem que alegou que a morte do marido dela fora um acidente na trilha. Lily deu um passo à frente. Sua voz falhou. Ela disse que não veio por piedade. Ela veio porque alguém queria suas terras, e alguém a queria fora dali, e ela precisava de um homem que não se assustasse fácil. Eli limpou as mãos, olhou para as montanhas, depois olhou de volta para ela como se estivesse medindo quanta luta ainda restava nela. Ele fez uma pergunta calma, do tipo que decide toda a história antes mesmo de ela começar. Você está pronta para a verdade que pode vir com isso? E Lily respondeu com uma pergunta própria. E se a verdade for pior do que o homem que matou meu marido? Ellie selou o cavalo sem dizer mais uma palavra, e Lily cavalgou ao lado dele por todo o caminho de volta ao Rancho Hart, tentando não imaginar o olhar que vira nos olhos dele quando dissera o nome Harland Voss. Não era medo. Era algo mais frio, como uma lembrança que ele não fazia questão de revisitar. Quando chegaram ao rancho, o sol da tarde estava se fundindo naquele dourado severo de Wyoming, que fazia cada sombra parecer mais nítida do que deveria. Lily continuou falando para impedir sua mente de perseguir fantasmas.
Ela apontou para a cerca inclinada, o feno espalhado. Oh, sis! O baque que ouvira atrás do celeiro. Eli apenas assentiu, agachando-se para estudar pegadas que ela não havia notado antes. E não explicou nada. Ele nunca explicava, mas quando ele se endireitou, ela viu. Confirmação. Alguém estivera aqui. Ele caminhou até a varanda da frente, onde um grande fardo de feno estava meio quebrado, encostado na velha caixa de armazenamento que Lily estivera tentando arrastar naquela manhã. Ela se sentiu envergonhada só de lembrar. Ela tinha grunhido e puxado aquilo por uns bons 10 minutos antes de desistir. Eli deu batidinhas na lateral dela, testando a estrutura, depois olhou para ela com um pequeno sorriso sarcástico. É grande demais para você arrastar. Grande demais? Apenas sente-se nele para que eu possa ver o que há de errado com esses suportes. O jeito que ele disse a fez revirar os olhos. Sim, mas seu pulso ainda saltou um pouco. Era injusto como era fácil para um homem mais velho fazer aquilo, especialmente um que mal falava. Ela caminhou em direção ao fardo de feno, levantou a saia o suficiente para não tropeçar e preparou-se para sentar, para que ele pudesse verificar as juntas de madeira sob ele. Foi então que ela ouviu um som suave, seco e trêmulo. Algo como feijões chocalhando em uma lata. Vinha logo abaixo de suas botas. Lily congelou, a respiração presa na garganta. Ela olhou para baixo. Uma cascavel gorda deslizou para fora da palha, com a cauda se agitando, a cabeça se erguendo, os olhos fixos no lugar onde ela estava prestes a se sentar. Ela arquejou e tropeçou para trás, o salto prendendo na borda da varanda, e ela tombou para trás com força. Eli estendeu a mão para ela por instinto, e ambos quase caíram. O braço dele travado em volta da cintura dela para mantê-la em pé, as mãos dela agarradas à camisa dele, enquanto ela se pressionava contra o peito dele. Só então, com a respiração dela ainda tremendo contra ele, ele sacou seu revólver. Um único tiro certeiro estalou no ar. A cobra caiu sem sequer um tremor. Lily olhou fixamente para a coisa morta deitada exatamente onde suas pernas estiveram. Se ela tivesse se sentado um batimento cardíaco antes, esta história teria terminado naquela varanda. Sua pele se arrepiou, seu estômago revirou e, pela primeira vez, ela se perguntou se a cobra realmente tinha chegado ali por conta própria. Porque quando Eli pegou o corpo para inspecioná-lo, seu rosto mudou de uma forma que fez seu sangue gelar. Por que a cobra tinha uma marca de corda em volta da cauda? Eli segurava aquela cascavel morta como se fosse uma pista de uma cena de crime, não um animal. Lily viu seus olhos se estreitarem, calmos, mas afiados, da maneira como um velho rastreador estuda uma pegada na lama. Ele virou o corpo levemente, e lá estava novamente. Uma linha fina pressionada profundamente nas escamas da cauda, quase como se alguém tivesse amarrado a cobra, a carregado e a deixado cair exatamente onde ela estava prestes a se sentar. Lily sentiu os pelos de seus braços se arrepiarem. Não de medo desta vez, mas de raiva. Uma raiva que ela pensou ter enterrado com seu marido. Alguém a queria fora dali. Alguém a queria assustada o suficiente para fugir ou descuidada o suficiente para morrer. E esse alguém sabia exatamente onde ela morava, por onde ela caminhava e onde ela se sentava de manhã quando bebia seu café. Eli colocou a cobra no chão e limpou o pó das mãos lenta e firmemente. Ele não aumentou a voz, ele não praguejou, ele nem pareceu surpreso. Ele apenas parecia cansado de homens que acreditam ser donos de todo o território. Ele perguntou a Lily se ela tinha notado algo faltando, algo movido, algo fora de lugar. Ela balançou a cabeça, embora se lembrasse do fardo de feno inclinado de forma errada e dos trilhos da cerca enfiados sob ele como se alguém os tivesse manuseado às pressas. Eli caminhou pela varanda, estudando marcas de botas. Lily o seguiu,
observando como ele apontava com o queixo para a terra raspada, palha quebrada, pequenas coisas que ela nunca teria notado. Então ele encontrou uma única pegada de bota perto do canto da casa, uma pegada com um entalhe profundo no salto, o mesmo tipo de salto que ela vira nas botas do capataz de Harland Voss. Ela engoliu em seco. Eli não disse o nome. Ele não precisava. Lily o disse por ele. É Harland. Tem que ser. Ele limpou as palmas das mãos nos jeans, olhou para a linha das árvores ao longe e deixou o silêncio cair entre eles. Algumas coisas não precisam ser ditas. Ambos já sabiam o único nome que se encaixava naquelas marcas. Ele disse a ela que não esperariam pela próxima cobra. Eles não esperariam que o xerife ajudasse. Eles mesmos preparariam o cenário, pegariam o homem que pensava ser o dono das terras dela e acabariam com isso antes que alguém acabasse com ela. O plano que ele traçou era simples, mas carregava o tipo de perigo que fazia o pulso de Lily latejar em seu pescoço. Ela não era a mesma mulher que fora há 3 meses. Ela se sentia mais forte agora, como se algo dentro dela tivesse finalmente decidido revidar. Ellie perguntou se ela estava pronta, realmente pronta, porque uma vez que começassem, não haveria volta. Lily olhou para a cobra morta, depois para os rastros na terra, depois para o homem que a segurara firme quando ela caiu. Ela assentiu. Se você está gostando desta história, considere se inscrever para não perder a próxima parte. E enquanto você se acomoda com uma xícara de chá quente, diga-me que horas são, onde você está e de onde você está ouvindo. Lily mal dormiu naquela noite, não de medo, mas pelo modo como o plano de Eli continuava circulando em sua mente como um falcão sobre uma trilha de coelho. Ao nascer do sol, os dois já estavam se movendo pelo rancho, silenciosos e focados, arrumando as coisas exatamente do jeito que Eli queria. Ele disse a ela que o truque para pegar um homem como Harland era simples. Você não o persegue. Você deixa que ele acredite que está caçando você. Então Lily fez sua parte. Ela cavalgou até Sheridan no final daquela manhã, com as botas empoeiradas, o cabelo solto, parecendo uma mulher exausta. Ela parou no armazém geral, depois na estrebaria. Então ela passou bem em frente ao salão, onde Harland gostava de se sentar em dias quentes. Ela fingiu não vê-lo, o que, claro, o fez observá-la ainda mais intensamente. Cada passo que ela dava passando por aquele salão, parecia que ela estava caminhando sobre uma borda sem parapeito. Quando ele pisou no calçadão de madeira e perguntou se ela estava bem, ela deixou seus ombros caírem o suficiente para parecer derrotada. Ela disse a ele que mal havia dormido. Disse que uma cobra tentara mordê-la. Disse que Eli tinha voltado para seu próprio rancho e que ela estaria sozinha esta noite no rancho Hart. Ela até deixou a voz tremer quando disse: "Tenho pensado que talvez você estivesse certo sobre vender. Uma mulher não pode manter este lugar sozinha para sempre." Então ela disse a frase que Ellie a instruíra a dizer: "Não sei se consigo continuar lutando contra isso. Talvez vender o lugar fosse mais fácil." Harland sorriu para ela como um gato que finalmente conseguira abrir a porta do galinheiro. Ele desejou a ela um bom dia e disse que esperava que ela fizesse a escolha certa. Lily assentiu educadamente, virou seu cavalo e cavalgou para a casa calma como um pregador. Mas no momento em que chegou ao rancho Hart, sua máscara caiu. Eli já estava no sótão do celeiro verificando seu rifle. 2 de seus cowboys de confiança estavam posicionados perto do moinho de vento, fora de vista. Lily sentiu-se mais segura do que em meses. A noite caiu rápido. O céu ficou roxo. A terra esfriou o suficiente para que até a grama parecesse parar de respirar. Lily acendeu uma lâmpada na casa e deixou a porta da frente entreaberta apenas o suficiente para parecer descuidada. Ela sentou-se à mesa com o coração batendo como um tambor dentro de um salão de igreja. Quando os primeiros batidos de cascos vieram,
Ela soube. 3 cavalos movendo-se lentos, deliberados, predadores, não visitantes. Lily levantou-se e segurou a pequena pistola que Eli lhe dera. Ela lembrou a si mesma que não era a isca. Ela era parte da armadilha. O que quer que acontecesse esta noite decidiria se ela continuaria sendo uma vítima ou se tornaria a verdadeira dona desta terra. Uma sombra entrou pela porta. Um homem com uma bandana no pescoço e um sorriso que dizia que ele já tinha feito aquilo antes. Ele disse para ela arrumar suas coisas e vir silenciosamente. Ela mandou ele para o inferno. A luta que se seguiu não foi graciosa. Foi desesperada, barulhenta e real. Lily desferiu um bloco de madeira no rosto dele. Ele tropeçou. Ela disparou uma vez no chão, não para acertar, mas para chamar o trovão que ela sabia estar esperando na escuridão. O estalo daquele tiro trouxe Eli para fora das sombras como um relâmpago, e assim mesmo, a armadilha foi disparada. Mas o que Eli encontrou do lado de fora da casa foi algo que nem ele esperava. Quem era o homem esperando atrás do celeiro? E por que ele parecia mais apavorado do que perigoso? Ellie chegou ao canto do celeiro com o rifle erguido, pronto para terminar o serviço. Mas o homem agachado atrás do bebedouro não estava apontando uma arma para ele. Ele estava tremendo, com as mãos para cima, os olhos agitados como um animal encurralado. Ele continuava sussurrando que nunca quis machucar Lily, que só tinha vindo porque Harland o forçara. Ele disse que Harland pagou a mais pela cobra. Ele disse que Harland planejava queimar o rancho até o chão depois de levar Lily embora. Foi então que Lily percebeu que aquilo não era apenas sobre terra e cercas. Era sobre apagar o nome dela do mapa. A voz dele falhou como se ele tivesse finalmente chegado ao fim de uma longa estrada de medo. Eli baixou o rifle apenas o suficiente para o homem respirar. Então ele se aproximou e fez a pergunta que Lily tivera medo de expressar por meses. Por que Harland queria tanto as terras dela? O homem contou-lhes sobre uma nova rota de gado que Harland queria controlar. Um atalho que cortava direto pelo rancho Hart, uma estrada que poderia torná-lo rico e dar-lhe ainda mais poder em Sheridan. Lily ouviu, parada na porta com poeira no cabelo e uma pistola ainda tremendo na mão. Ela sentiu algo mudar dentro de si. Não era medo, não era raiva. Era algo mais firme, algo mais forte. Eli sinalizou para seus cowboys, e juntos eles levaram o homem para a cidade antes do amanhecer. Sheridan acordou com uma confissão que se espalhou como um incêndio. Uma confissão sobre assassinato, ameaça, a cobra, o plano de queimar o rancho. Foi o suficiente para o xerife sair com 10 homens e arrastar Harland Voss de sua varanda luxuosa antes do café da manhã. Quando terminou, a cidade parecia diferente, mais silenciosa, mais leve até. As pessoas cumprimentaram Lily com o chapéu pela primeira vez. Não porque ela era viúva, mas porque ela havia sobrevivido a algo destinado a quebrá-la. Parecia estranho carregar respeito nos ombros em vez de piedade, mas assentava melhor do que ela esperava, e ela não tinha feito aquilo sozinha. Mais tarde naquela noite, Lily e Eli sentaram-se no mesmo fardo de feno onde a cascavel estivera à espera dela. O céu sobre as montanhas Bighorn era do tipo dourado suave que você só vê depois que uma tempestade se dissipa. Eli disse a ela que a terra tinha um jeito de testar as pessoas, da mesma forma que a vida testava as pessoas. Ele disse: "Você não escolhe os dias difíceis, apenas a maneira como você se mantém de pé diante deles." Lily sorriu para ele. Ela disse a ele que estava cansada de ficar de pé sozinha. Eli não disse nada. Ele não falou por um longo momento. Então ele virou a palma da mão dela para cima, traçando com o polegar os calos que ela ganhara nesses últimos meses, lenta e cuidadosamente, antes de fechar os dedos dela nos seus. E talvez essa seja a lição em tudo isso.
Às vezes a vida te derruba para que você possa ver quem o ajudará a se levantar. Às vezes o medo mostra a você a força que você não sabia que tinha. Talvez você mesmo conheça esse sentimento. O momento em que você olha para trás e percebe que sobreviveu àquilo que pensou que acabaria com você. E às vezes, a pessoa em quem você mais confia chega no momento em que você para de fugir. Antes de passarmos para a próxima história, quero lhe perguntar uma coisa. O que você teria feito no lugar de Lily? E quem você esperaria ter ao seu lado quando o problema chegasse? Se você sentiu algo com esta história, dê um gostei neste vídeo e se inscreva para não perder o próximo capítulo. Agora tome um gole do seu chá, acomode-se e diga-me de onde você está ouvindo. Obrigado por ouvir até o final do vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Estamos em uma jornada para alcançar nossos primeiros 1000 inscritos. Se as histórias que eu conto tocaram seu coração, mesmo que só um pouquinho, por favor, me apoie clicando no botão de inscrever-se agora mesmo. Cada inscrição é uma enorme fonte de motivação que me ajuda a continuar escrevendo e trazendo histórias ainda mais significativas para vocês. Tchau. E nos vemos no próximo vídeo.